Sejam bem-vindos, e aqueles que não estão inscritos e chegaram até esse vídeo, se sentirem em conexão com a minha energia, se sentirem que ressoa com o momento de vocês, além de ver outros signos, né, vocês podem também se inscrever para não deixar de receber notificações de novos vídeos, de novas leituras, né? E é uma mensagem espiritual, uma mensagem de direcionamento, de onde a espiritualidade pode falar aquilo que ela deseja através dos oráculos e através de um direcionamento vindo aqui também pela intuição, não apenas pelos oráculos, mas também em conjunto com a intuição, a clarividência e outras situações espirituais como médium eu posso trazer para vocês. Então vamos lá, signo de Aquário, sem mais delongas, qual é a mensagem para os aquarianos? Eu também sou aquariana, então é uma mensagem geral para aquarianos, que vem nessa energia aí, que tem esse signo forte no mapa, né? Pode ser Vênus, Júpiter ou a Lua em Aquário, mas para todos os aquarianos, assim como eu, que tem essa energia forte, ou se você vem ver para alguém também, né? E em alguns casos a energia pode estar espelhada, ou seja, pode receber uma mensagem mesmo para você na sua energia do seu signo, estando aqui numa leitura de Aquário. Se essa leitura chegou para você, não é por acaso. Encaixe, né, na sua vida, no seu momento, aquilo que você sentir, e aquilo que não sentir, liberta para o universo e passa para um próximo vídeo, que de repente um outro vídeo venha a falar algo que está aí na sua energia e que vai ressoar com o seu momento. Vamos lá. Tarô. Tarô. Através do tarô espiritualidade, qual a mensagem para os aquarianos que estão chegando nesse vídeo, nesse momento? Momento de... É um momento espiritual, extremamente espiritual, ou seja, aonde a tua intuição vai estar muito aflorada, algo realmente espiritual te chamando para ir para dentro de si, para olhar para o oculto, para olhar para o teu lado espiritual, para o teu lado da fé, para aquilo que alimenta a tua fé, para as tuas emoções, né? O que é tua emoção? O que a tua intuição tá te dizendo, tá te chamando? É através dela que mesmo o teu lado mais religioso, enfim, de fé, ele pode aparecer. Um chamado, pode ser um chamado aqui para sacerdócio, para algum tipo de sacerdócio aqui. Ou seja, um chamado espiritual, né? Mexendo com as tuas emoções até mesmo, para te chamar para esse oculto, aquilo que a tua intuição, a tua alma te chama, e até mesmo as tuas emoções estão te levando a sentir esse chamado. Então é um momento que você precisa, assim, buscar um equilíbrio dentro do possível, um equilíbrio para... Realmente vai ter que ter paciência, né? Eu sei que essa palavra não é uma palavra, uma característica tão forte na maior parte dos aquarianos, eu sei. Nós queremos muitas coisas, né? Rápidas, enfim, da nossa forma, mas não vejo que é um momento de pressa. É um momento de interiorização, de olhar o seu chamado espiritual, de olhar aquilo que move a tua fé, aquilo que move as tuas crenças, né? Mas não são crenças de uma forma negativa, são crenças que te levam a um propósito aqui, um propósito até mesmo de estar à frente de algum trabalho espiritual. Porém, é um momento de paciência, de equilibrar ali as energias, que você precisa ter resiliência, ter força, né? É uma força que, assim, não é a força bruta, mas em alguns momentos é também a força bruta, mas também é aquela força de saber quando ir com calma e saber quando segurar um pouco ali a tua energia, para que você não deixe essas emoções mais à flor da pele, essas oscilações, devido a esse chamado ou a esse trabalho que você está à frente ou está sentindo que vai estar à frente, né? Muitas vezes é o próprio trabalho espiritual, né? Primeiro de tudo, sim, sempre é o trabalho espiritual, mas existem pessoas, assim, que vêm com a missão de ter um sacerdócio, de ter um vínculo ali maior com a espiritualidade, no sentido de trabalhar em torno disso. Não significa que uma pessoa que
trabalha em outras profissões, ela não pode ter um chamado espiritual? Com certeza, o chamado espiritual, ele é, antes de mais nada e acima de tudo, um chamado para si mesmo, para sua essência, para aquilo que você vem fazer nesse mundo. Então, você pode ter esse chamado estando e trabalhando em qualquer profissão, né? E levando essa espiritualidade para dentro dessa profissão. Porém, existe aqui um grupo, sim, que vai estar à frente de algo ligado à fé, né? Ligado aqui à espiritualidade, desenvolvendo os dons espirituais, desenvolvendo aqui o teu lado sacerdotisa, né? Eu posso estar falando também com mulheres, com bruxinhas, com mulheres intuitivas. Quem não é de uma egrégora, mas de alta magia, ou de bruxaria natural, de wiccas, não se ofenda quando eu falo bruxas, porque bruxas, na verdade, tem um significado muito poderoso, né? Bruxa não é aquela bruxa pintada por Hollywood, né? Que faz só coisas ruins, que não é nesse sentido. A bruxaria, ela não vem nesse sentido para a mulher. Ela vem resgatar a ancestralidade, a magia, aquilo que as bruxas ou as mulheres tidas como bruxas, algumas eram, outras não eram. Apenas eram mulheres tentando se impor, né? Tentando impor alguma vontade, algum desejo, alguma crença diferente do estabelecido. E outras poderiam sim estar trabalhando com ervas, com magias, mas não necessariamente a bruxaria está ligada somente à magia, né? Mas também ao poder, principalmente da mulher, do feminino, do sagrado feminino que habita em todas as mulheres e além das mulheres, ele habita em todos, né? Sejam homens ou mulheres. Ele habita em todos no sentido de que todos nós temos energia feminina e energia masculina. E quem acredita também em reencarnações, né? Também sabe, sente, né, que pode sim, em algumas vidas, ter sido do feminino, né, ter nascido no sexo, no gênero feminino, e em outras não. Então é mais um motivo para respeitar ali o sagrado feminino. E as bruxas ancestrais, a bruxaria natural, não importa qual vertente, elas trazem esse aspecto, né, de respeito à ancestralidade, de resgatar o poder do feminino. A diferença é que agora nós não somos queimadas, né? Mas, apesar de ainda sermos julgadas. Mas, aqui tem sim, possivelmente, mulheres, né, sacerdotisas que vão trabalhar com a espiritualidade, estar à frente de um cargo de liderança espiritual, desenvolver essa liderança. Ou seja, pode ser que você esteja num momento de aprendizado. Um momento onde você ainda está aprendendo, está tendo aulas, está participando lendo, né, livros, buscando conhecimento, mas que está, sim, chegando a hora em que você vai ceder a esse chamado espiritual, é como se você estivesse cansado já energeticamente, de lutar contra, ou de ficar muito reflexivo, de ficar muito na espera, muito sabe, quando que eu vou exercer esse poder? Eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais. Mas aqui mostra que pode ser a tua emoção ali, pregando algumas peças, né? A estagnação mental por conta de achar que ainda precisa de esperar mais, para achar que ainda precisa, passar por mais experiências, por mais conhecimento, aprender mais e mais. Claro, aprender é para a vida toda. Mas aqui mostra pessoas que já estão sentindo esse chamado muito forte, que já faz um bom tempo, que já estão beirando uma exaustão energética por conta da falta de ação dentro daquilo que se propõe a fazer como propósito, ou dentro daquilo que sente um chamado para exercer espiritualmente, ou chamado para se elevar mais, né, para olhar mais para o teu lado espiritual, para esse teu lado mais oculto, esse teu lado realmente, né, de sacerdotisa, das mulheres, enfim, das pessoas que estão sentindo, né, essa energia agora. Mas pode sim ter homens também, né, homens aqui nessa energia que vem com esse poder oculto e também essa reverência ao feminino, que podem estar aí sentindo esse chamado de trabalhar com algo nesse sentido espiritual mesmo. Porém, existe também aqui um processo, né, de emocional junto.
Ou seja, pode ser que você esteja olhando muito para aquilo que passou na sua vida, para aquilo que você precisa deixar para trás, né? Pode ter algum vício, pode ter vícios de comportamento aqui, e você precisando tomar uma ação. Então, assim, é um momento para ter paciência, para ter equilíbrio, né? Para manter uma resiliência, sim. Mas também é um momento em que está muito próximo de você sair da estagnação. Ou seja, muito reflexivo, aprendendo, buscando sempre mais conhecimento, precisando desenvolver, sim, né, cada vez mais essa resiliência, apesar que a maioria dos aquarianos que eu conheço, eles acabam, sim, tendo tantos processos durante a vida que acabam desenvolvendo a paciência à força. Talvez seja um dos propósitos dos aquarianos aprender a desenvolver a paciência, que a gente vem com um pouco dela faltando ali no nosso ser, eu acredito. Então, assim, quando você vai assumir o teu poder, aquarianos e aquarianas, quando você vai entender que você não é igual a todo mundo, você não veio para ser igual a todos, você não veio para ser cópia de ninguém, e você também não veio para guardar para si todo o conhecimento que você tem adquirido, que você tem estudado, que você tem procurado, buscado. É uma busca, né, de autoconhecimento muito grande, de aprendizado. Então, assim, é favorável, viável, e existe um chamado para uma grande parte que está me ouvindo e chegando até essa leitura para repassar o conhecimento, né? O que você faria hoje se você fosse milionário, não tivesse mais nada que se preocupar com o dinheiro? O que você hoje faria sem ser pelo dinheiro? Eu não estou falando que a gente não deve querer prosperar e ir além, mas o que você faria hoje se você tivesse essa possibilidade? Pois então, eu sei que não é tão simples quanto parece falando, e eu sei em prática, né, isso, mas assim, você precisa viver e sentir como se fosse para atrair aquilo que você deseja. E sim, você atrai situações em que você vai poder cumprir teu propósito de alma, você atrai, você programa o teu futuro. Isso é possível, por mais que pareça difícil, por mais que seja contraditório na nossa mente inicialmente. Mas você vai programando, assim como você foi programado a acreditar na escassez, a acreditar que tem que trabalhar em algo que não é o seu propósito de alma, porque senão você não vai ter uma condição. Você também pode programar, né, para viver do teu propósito de alma. Não é de um dia para o outro, né? A gente também não pode, assim, achar que está num conto de fadas e que agora eu vou mentalizar e tudo vai acontecer de hoje para amanhã. Ou seja, eu preciso ter uma renda, sim, eu preciso fazer o meu dinheiro, sim. Se eu não consigo ainda fazer daquilo que minha alma pede, eu vou procurar meios para ter uma base, e que daí, dentro dessa base financeira, eu vou conseguir ali ir buscando cada vez mais exercer o meu propósito ali dentro daquilo que eu me proponho, daquilo que eu sinto chamado, né? E ali dentro disso eu vou criando uma base mais sólida para que eu possa fazer uma transição de carreira. Então, não tô falando para largar tudo e sair como um doido, né? Como uma pessoa espiritualista, embora tem momentos que a espiritualidade ela pede sim para nós abandonarmos padrões, trabalhos e pessoas, né, ambientes, para que a gente viva de uma outra forma. Mas é importante também, junto, ter o racional ali alinhado, para não cair em armadilhas, né, e ficar numa situação complicada. Então, precisa ter paciência. Talvez aqui venha essa energia justamente porque, de repente, uma parte sua quer colocar em prática, mas você não vê possibilidades de exercer isso. Só que aqui, nesse jogo, existem possibilidades, sim. Porém, existem também mudanças de comportamento e de crenças limitadoras. Mas essas crenças limitadoras estão associadas a vícios de comportamento. Negativos, obviamente, né? Então, assim, continue tendo resiliência, paciência, porém se posicione. Se posicione o quê? Eu vou deixar tudo e sair para viver um propósito que eu sinto. Não é isso, né? Vamos usar o nosso racional, entender bem o que eu preciso para viabilizar isso, fazer uma estratégia até mesmo, para que eu consiga fazer isso de forma segura, sem prejudicar a ninguém da minha família, nem a mim mesmo, né? Senão daí, dessa forma, também não é algo que a espiritualidade quer que você passe, né? O que
Se você sente um incômodo no trabalho, no ambiente que você está, então é hora de mudar. Mas a mudança nem sempre é de um momento para o outro. Normalmente as mudanças mais duradouras, elas acontecem aos poucos, momento a momento, um passo de cada vez, com estratégia, com o racional alinhado ao espiritual. Então não é uma viagem mística, alucinógena, é algo realmente alinhado. E a própria espiritualidade, você voltando-se para dentro de si, aceitando o teu lado oculto, teu lado mais espiritual, a tua intuição, ouvir e acreditar na própria intuição, te leva, sim, a curar emoções aqui, de repente olhar para o passado, olhar para coisas que já foram e ainda ficar apegado naquilo, né? Então, é um momento que você já está beirando realmente uma exaustão física, uma exaustão energética, né? Algo... cansaço físico mesmo, exaustão, né? E o mental também ainda bastante reflexivo, né? É bom pensar, analisar, sim, usar o racional para manifestar algo mais alinhado, equilibrado. Porém, é um momento de lançar algo novo, né? De ter um movimento novo em relação ao trabalho, né? A tua energia, a tua missão espiritual. Colocar em prática, né? De repente, aí fazer uma estratégia para que você repasse o que você já tem de conhecimento. Às vezes a gente acha que tem que acumular muito conhecimento para ir repassar a pessoas. Só que o que você sabe, e aquarianos gostam muito, né? Pelo menos, assim, a grande parte que eu conheço são buscadores e pessoas que estão constantemente buscando mais e mais conhecimento. Então, você acaba se tornando uma bomba relógio de conhecimento. Você precisa transmitir. Quanto mais você transmite, mais você aprende, melhor você fixa aquele conhecimento. Então, assim... precisa transmitir, né? E deixar esses vícios de comportamento para manifestar aquilo que você veio para manifestar nessa terra. Ou seja, aqui também temos, né, a carta do Sol, que mostra uma grande capacidade de manifestar. Então, também posso estar falando com clarividentes, pessoas que têm o dom da clarividência, né, da visão espiritual, e que estão negando esse poder, né? Tem que aparecer para o mundo, tem que aparecer aqui, se expor mesmo, né? Hoje com a internet a gente pode se expor mais, ser visto em muitos países, em muitos lugares, sem nem sair de casa. Então precisa de exposição, se você deseja algum reconhecimento dentro da tua área, né? Que você quer ensinar algo. Então pode ser dentro da espiritualidade. Tem um grupo aqui que está muito forte a energia de sacerdotes espirituais e de pessoas ligadas ao ocultismo, né? A coisas que envolvam a intuição, principalmente mulheres, mas também pode ter a energia de homens. E assim, fugindo do poder pessoal, né? E precisam sim colocar em prática esse poder com equilíbrio, com alinhamento, tudo no seu tempo, tudo no seu lugar, sem se precipitar, porém sem continuar estagnados, ou então sem achar que precisam aprender muito mais para repassar o que já sabe. Eu também já caí nessas armadilhas e chega um momento que ou você destrava ou você fica exausto, cada vez mais exausto, porque o que você precisa é compartilhar o saber, o conhecimento, e não se trancar e acumular todo o conhecimento para chegar a um nível de perfeição. Isso não existe. A gente tá aqui para aprender e para compartilhar, e compartilhando e trocando experiências e trocando essas energias, a gente também vai aprendendo uns com os outros. Então, assuma o teu poder pessoal, aquarianos e aquarianas. Ensine o que você sabe. Crie um curso, crie uma estratégia, crie uma mentoria, uma liderança de alguma forma, que você esteja à frente. Desapegue do passado. O que não deu certo é porque não era momento, não era para ser. Então procure curar as feridas do passado, desapegar mesmo do passado, né? O que não foi, não aconteceu, não era para ser. Então siga em frente e assuma esse poder pessoal que você tem, espiritual, intuitivo. Alinhe, né, a sua vida ao propósito de alma, aquilo que você sente chamado no teu coração. E nunca, jamais duvide da sua intuição. Tô falando com pessoas que têm a intuição certeira, uma intuição e até mesmo a clarividência, né? Que conseguem visualizar aqui seres
divindades, entidades, né, que tem a sua comunicação aberta. Então é um momento de permanecer e ter cada vez mais coragem, você vendo realmente, vivendo um despertar espiritual, onde você consegue enxergar à frente, né, do tempo, à frente desse momento, da realidade atual, acessando outras realidades, realidades paralelas, buscando uma integração, né, entre aquilo que a tua mente fala, entre aquilo que a tua alma fala, e precisando realmente compartilhar. Aqui vieram muitas cartas falando, né, de compartilhar o saber, de integrar o saber, de ver além da ilusão, né? Até quando, né? Até quando vamos duvidar do nosso poder, da nossa espiritualidade, da nossa intuição? Eu te convido, né, e já tendo passado por momentos assim, a assumir o teu poder e não duvidar da tua intuição, porque ela sim te orienta o tempo todo, ela mostra quem você é, ela mostra qual é o teu propósito. E também utilizar ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de expansão, sempre é benéfico, desde que seja guiado por pessoas, né, que vocês confiam. Inclusive, para quem quiser um direcionamento mais específico na sua energia, eu vou deixar o meu contato aqui abaixo. Pode me chamar para a gente agendar uma leitura. Conselho para os próximos dias, para os próximos momentos, né, que seguem aí, quem se conectou a essa leitura. Dê movimento à sua vida e afaste-se da melancolia que gera a depressão. Ou seja, quanto mais triste, mais melancólico, mais hábitos melancólicos você mantém, maior vai ser o aprofundamento dentro de uma depressão, numa ansiedade. Então, encare mesmo seus medos de uma forma conectada à sua intuição, respeitando o seu corpo, respeitando o seu tempo, porém não ceda a hábitos que te levam a ficar ainda mais introspectivo, mas de uma forma negativa, né? Que tem momentos que a gente precisa mesmo se retirar e se alinhar, mas depois a vida é aqui, a vida está aqui acontecendo. Então, aumente sua capacidade de digerir emoções e melhore a energia do fluxo gástrico. Posso estar me conectando com pessoas que têm problemas gástricos por conta, né, de não conseguir digerir bem as emoções, de não conseguir desapegar do passado, de não conseguir expressar um trauma, expressar coisas que incomodam, né, ou mesmo de não conseguir lidar, mas fingir que elas não estão ali. Ou seja, eu coloco essas energias embaixo do tapete e elas vão crescendo, elas não vão sumir, né, do meu campo. Elas continuam ali. Então, precisa melhorar essa capacidade de digerir emoções, de lidar com emoções, de compreendê-las, de aceitá-las. E aí sim, conseguir ali digerir melhor essas emoções, né? Respeitar os limites favorece lidar com várias coisas ao mesmo tempo, sem gerar estresse. Equilíbrio e empreendedorismo são necessários agora. Então, essas mensagens de conselho, elas estão alinhadas com tudo o que eu falei nessa leitura. Ou seja, precisa sair, né, da melancolia, dando movimento à sua vida, saindo do campo mental, colocando no prático, dar início a algum projeto, algum trabalho novo que tenha a ver com a sua missão de alma, que é aquilo que a tua intuição já vem falando para você. Aumentar a tua capacidade de entender as suas emoções, curar a criança ferida, fazer terapia para trabalhar essas questões emocionais, né? Para desapegar do passado, para entender, né, o que cada emoção vem te falar e respeitar, né, os limites, tanto os teus quanto os das outras pessoas, acaba que evita muito estresse. Então, aqui, você buscando cada vez mais favorável você estar em equilíbrio, buscando cada vez mais um equilíbrio, mas também colocando estratégia, empreendedorismo, né, para executar, para manifestar aqui aquilo que você merece, aquilo que você precisa exercer, né? E é isso que eu tenho para todos os aquarianos e aquarianas, assim como eu. E eu espero que essa leitura possa ter agregado de alguma forma na vida de vocês. E se fez sentido e você não quer perder próximos vídeos com leituras
com leituras na sua energia, né? São leituras gerais, é claro, mas também é possível agendarmos leituras específicas, individuais, para um direcionamento mais personalizado. E basta você entrar em contato e a gente se vê no próximo vídeo.